Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Um lugar de adoração a Deus no deserto. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles é as instruções para a construção do tabernáculo. Em segundo lugar, vamos falar sobre o pátio do tabernáculo. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o lugar da habitação de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O tópico número 1 tem como título as instruções para a construção do tabernáculo. Após a entrega do ordenamento jurídico para o povo de Israel, representada pelas tábuas dos 10 mandamentos, Deus ordena para Moisés construir o primeiro centro religioso dos hebreus, chamado de tabernáculo, cujo objetivo era o de centralizar a adoração ao Senhor dos Exércitos, para prestar culto e serviço a Ele, onde Yahvé se faria literalmente presente no meio do povo de Israel para uma maior comunhão com eles, dando-lhes a conhecer então a sua vontade como Deus único, sendo Ele santo, majestoso, de modo então a promover uma educação espiritual do povo de Israel, pois estes estavam condicionados aos costumes pagãos no Egito. Mas, sobretudo, o intuito da construção do tabernáculo era indicar, através do tabernáculo, a pessoa de Jesus Cristo como Rei e Redentor de Israel e também da humanidade. Vamos então fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 8, quando Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo para a sua construção. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneira, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Portanto, estas eram as 3 finalidades para a construção do tabernáculo. A primeira, Deus desejava estar no meio do seu povo para ser adorado, para que lhe seja prestado culto e serviço. Deus também desejava ter uma maior comunhão com este povo, promovendo uma educação espiritual. E também Deus apontava para o tabernáculo a pessoa de Jesus Cristo como Redentor e Rei de Israel e da humanidade. Passemos agora a falar sobre a configuração construtiva do tabernáculo. Moisés teve uma visão desse tabernáculo. Foi no monte que Deus deu a Moisés a visão do tabernáculo.
E este tabernáculo que Moisés viu, o tabernáculo celestial, lugar de habitação de Deus, configurava então o tabernáculo terrestre a ser construído. Nós podemos ver esta condição de que Deus mostrou a Moisés o modelo de tabernáculo celestial para que seja construído, para que fosse construído o tabernáculo terrestre no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 15 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Portanto, no monte de Deus, este foi o tabernáculo que Moisés viu e usou como modelo para construir o tabernáculo terrestre. Portanto, nós chegamos à conclusão de que o tabernáculo terrestre, no Antigo Testamento, era a sombra do tabernáculo celestial, cuja ordenança de Deus a Moisés para que o construísse era segundo o modelo da habitação do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 1 a 5, nós vamos perceber que a antiga aliança, nesse sentido, era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que tenho dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A partir deste ponto agora, nós vamos falar sobre os locais componentes do tabernáculo. O tabernáculo, também denominado tenda da congregação, era uma tenda portátil, móvel,
caracterizada não como local da moradia de Deus, mas conhecido como local da permanente presença de Yahvé no meio de seu povo. Era basicamente dividido em duas partes, formada pelo átrio, ou pátio, e pela tenda propriamente dita, sendo esta subdividida em dois ambientes, o lugar santo e o Santo dos Santos, também conhecido como o lugar santíssimo. No átrio, a mobília era composta de um altar de sacrifício e uma pia de bronze. No lugar santo, a mobília era composta da mesa da proposição, com 12 pães sem fermentos, empilhado em duas colunas de 6, um candelabro ou castiçal de ouro, com 7 lâmpadas que ficavam acesas dia e noite, cujo combustível era o azeite, e um altar de incenso bem encostado ao lugar santíssimo. Neste lugar santo, o sacerdote adentrava 2 vezes ao dia para realizar a liturgia e rituais ordenados pelo Senhor. No Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, a mobília era composta de um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, uma arca da aliança de madeira revestida de ouro, onde estava contido o maná, o bordão de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. E também era formada de uma tampa sobre a arca chamada propiciatório, com 2 querubins sobre ele, onde uma vez por ano Deus manifestava a sua glória denominada Shekinah, caracterizando o dia da expiação, ou seja, o dia do perdão dos pecados dos israelitas. Neste lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano para realizar o dia da expiação, ou dia da misericórdia, ou dia do perdão, ou dia do juízo. Nós vamos contemplar no livro de Hebreus, ou melhor dizendo, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 10, estes locais e componentes do tabernáculo. Diz assim a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola
para a época presente, e segundo está, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Portanto, assim nós terminamos esta explicação sobre os locais componentes do tabernáculo. Passemos agora a falar sobre o significado espiritual do tabernáculo. O significado espiritual do tabernáculo para os israelitas da antiga aliança era para ensiná-los sobre o plano de salvação, passando então pelo perdão dos pecados e pela vida eterna em comunhão com Deus. Pois eles, os israelitas da antiga aliança, não tinham ainda a referência do sacrifício e do sangue de Cristo para a remissão dos pecados e salvação para a vida eterna. Portanto, o tabernáculo significou para os israelitas da antiga aliança o apontamento para ensiná-los sobre o plano da salvação. Assim, no altar do holocausto, que nós vimos fazia parte do átrio, o pecador levava uma cabra sem defeito e colocava a mão sobre a cabeça da cabra, e esta era imolada no lugar do holocausto, onde o sacerdote com o dedo molhava de sangue as pontas dos chifres do altar, e o restante do sangue era derramado na base do altar. Então, a gordura era retirada e queimada no altar como um aroma suave do Senhor, sendo então perdoado o pecado daquele pecador. Vamos fazer uma leitura deste ponto no livro de Levítico, capítulo 4. E o livro de Levítico está no Antigo Testamento, em seu capítulo 4, versículos 27 a 31, diz assim a palavra do Senhor: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta, pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Portanto, aqui já existe a primeira posição de ensino de perdão dos pecados através de um holocausto que era imolado, e os pecados deste pecador eram então perdoados. Este ritual de perdão dos pecados era feito todos os dias, dia após dia, e ao se completar um ano, o sumo sacerdote adentrava então o lugar santíssimo para fazer
expiação por todos os pecados do ano pelo povo. Este dia era então conhecido como o dia da expiação, o dia da purificação. E assim, após este cerimonial, todos os elementos componentes do santuário eram limpos e substituídas as cortinas para se iniciar mais um ciclo, mais um ano de sacrifícios. Nós vamos passar agora a falar sobre o item número 2 da lição, que traz como tema o pátio do tabernáculo. Como segundo tópico da nossa aula de hoje, nós vamos falar agora sobre o pátio do tabernáculo. E a partir do pátio do tabernáculo, nós vamos falar também sobre o significado espiritual das partes e mobília do pátio do tabernáculo. Iniciaremos, em primeiro lugar, com a cerca de linho. E qual era então a finalidade da cerca de linho do tabernáculo? Era a de separar o povo pecador da santidade de Deus. Contrapondo e colocando então isso como o ministério de Cristo, para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, existe uma barreira interposta entre Deus e o homem, por causa das iniquidades deste próprio homem. É o que a gente pode contemplar no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Portanto, a finalidade da cerca de linho era de separar o povo pecador da santidade de Deus. E hoje, no ministério de Cristo, as iniquidades dos homens fazem separação entre Deus e estes mesmos homens. Passando agora às portas de entrada existente no tabernáculo, nós vamos ver 3 portas. A primeira delas, a porta do pátio, era a única porta de entrada do tabernáculo, chamada pelos israelitas de caminho. Já a porta do lugar santo era a única porta de entrada do lugar santo, chamada pelos israelitas de verdade. A porta do lugar santíssimo era a única porta de entrada do lugar santíssimo, chamada pelos israelitas de vida. Portanto, a finalidade da porta de pátio, do pátio, os israelitas, melhor dizendo, o chamavam de a porta de entrada, o caminho, a porta do lugar santo, a verdade, a porta do lugar santíssimo, de vida. No ministério de Cristo relacionado ao tabernáculo, Jesus disse que ele era a única porta para a salvação. É o que nós podemos ler no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João em seu capítulo 10, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém,
que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Portanto, Jesus Cristo é a única porta para a salvação. Jesus também se autodenominou como o caminho, a verdade e a vida, segundo as sequências de portas para se chegar a Deus no tabernáculo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 14, versículos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Portanto, nesta passagem, nós podemos contemplar que Jesus é a porta da salvação. E como tal, a porta de entrada do tabernáculo, conhecida como caminho, a porta de entrada do lugar santo, conhecido como a verdade, e a porta dos santos, conhecido como a vida, os próprios Senhor Jesus se autodenominou como o caminho, a verdade e a vida, como respaldo para ter comunhão com Deus. Falando agora sobre o altar de bronze, que também estava localizado no pátio do tabernáculo, este local era o local onde o pecador se apresentava ao sacerdote com um gado sem defeito, na qual colocava a mão sobre a cabeça da oferta e o holocausto era imolado, o seu sangue aspergido ao redor do altar e partes do gado eram queimadas como aroma suave ao Senhor, realizando-se assim a expiação do pecado do homem pecador. Em Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós vamos exatamente ler esta passagem que tipifica este holocausto. O livro de Levítico está no Antigo Testamento, localizado no Pentateuco, conhecido como os 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito
a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, e os aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar, porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Portanto, a finalidade do altar de bronze era o local onde se realizava o sacrifício do holocausto com a respectiva expiação dos pecados. Já no ministério de Cristo, este altar de bronze tipifica o Calvário onde Cristo foi consumido. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu na cruz para redimir os pecados da humanidade, salvando-a da condenação eterna. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. A carta aos Efésios está depois da carta aos Gálatas, no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em Colossenses, capítulo 1, nós também vamos fazer uma leitura relacionada a essa condição do Senhor, que Ele é o sacrifício na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todo homem, para salvar a humanidade. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, quanto ao ministério de Cristo, a relação do altar de bronze tipifica o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde Cristo foi consumido para redimir os pecados dos homens e salvar a humanidade.
E o último móvel localizado no pátio é a pia ou a bacia de bronze. Era o local onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés antes de entrarem e também ao saírem do lugar santo como forma de purificação. Os sacerdotes, eles lavavam as mãos e os pés, pois as mãos precisavam ser limpas, porque as mãos falam do que eles faziam, seu ministério, seu trabalho, e os pés representavam a sua vida e a sua caminhada que tinha que ser santa. Em Êxodo capítulo 30, versículo 17, nós vamos fazer uma leitura que nos remete exatamente à pia ou à bacia de bronze. Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze, para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Portanto, a finalidade da pia ou bacia de bronze era o local onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés, antes de entrar e depois de sair do lugar santo, como forma de purificação. Na relação com o ministério de Cristo, a bacia de bronze tipifica Jesus, pois quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. O fundo da pia representa o espelho, que é a palavra de Deus, e a água, o batismo. Vamos ler em João, capítulo 7, versículos 37 a 39, essa condição de que quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. João, capítulo 7, vamos então dar uma olhada. João, capítulo 7, versículos 37 a 39, diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O fundo da pia, como era um espelho de bronze, representa então a palavra de Deus. Vamos ver em João capítulo 15, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a água na pia de bronze também representa ainda o batismo nas águas, o nascer de novo da água e do Espírito. Em João, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vamos então agora para a parte número 3 da lição, que fala sobre o lugar da habitação de Deus. No lugar da habitação
de Deus. Vamos falar agora sobre o significado espiritual das partes e mobília do lugar santo do tabernáculo. No lugar santo, o primeiro móvel que nós encontramos é a mesa dos pães da proposição. Era uma mesa onde os sacerdotes colocavam 12 pães do mesmo tamanho e peso, feitos da flor de farinha, sem fermento, em 2 filas de 6, onde cada pão representava uma tribo de Israel na presença do Senhor. Todo o 7º dia, isto é, no sábado, pães quentes e frescos eram colocados por Arão. Os sacerdotes comiam os pães anteriores e assim eles eram santificados. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 30, versículo 30, o Senhor vai falar sobre esta questão da ordem de se fazer um candelabro. Diz assim, ou melhor dizendo, a mesa da proposição, diz assim a palavra do Senhor: porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Jesus se referiu a ele como o pão da vida e disse que se nós comermos deste pão, viveremos eternamente. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 6, versículos 41 a 50, diz assim a palavra do Senhor: murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Portanto, no ministério de Cristo, Jesus se referiu a ele próprio como o pão da vida e disse que se comermos deste pão, viveremos eternamente. O outro móvel, colocado no lugar santo, é o candelabro ou castiçal de ouro. No santo lugar não havia nenhuma janela ou fresta para entrar a luz. O local era iluminado pelo candelabro de ouro, que ficava do lado oposto da mesa da proposição e representava a luz de Yahvé sobre o povo de Deus. Êxodo, capítulo 40, versículo 24, a palavra do Senhor vai exatamente falar sobre o candelabro. Êxodo 40, 24, diz assim a palavra do Senhor: pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. O candelabro de ouro, ele fala de Jesus como a luz do mundo. E cada uma das artes
significa um dos 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Em Isaías, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos exatamente fazer uma leitura destes 7 Espíritos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, é no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 1 a 2 de Isaías, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Portanto, tipificando aí as 7 hastes do candelabro. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. As 7 lâmpadas representam as 7 igrejas do Apocalipse, que naturalmente representa a igreja em toda a sua existência através dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, no ministério de Jesus, Jesus disse que ele era a luz do mundo, onde as 7 hastes representam as 7 igrejas do Apocalipse, que é a história da igreja em todos os tempos. Como último móvel do lugar santo, nós temos o altar de incenso, também conhecido como o altar dourado. Este local era onde era queimado o incenso, que exalava um agradável aroma ao santo lugar, onde a expressão desta fragrância significa amor, adoração e gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Êxodo, capítulo 40, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 40, versículo 26, o capítulo 40 é o último capítulo do livro de Êxodo, diz assim a palavra do Senhor no versículo 26. Pois o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. 2 vezes por dia, o sacerdote oferecia o incenso ardente no altar dourado. Depois que acendia o pavio e abastecia de azeite as luminárias santas do candelabro, ele aspergia também os chifres do altar de incenso com sangue da oferta pelo pecado. O incenso então era queimado pelas brasas, que o sacerdote removia do altar do holocausto, no pátio, e assim o doce incenso era queimado continuamente como aroma agradável ao Senhor. No altar dourado era o local onde se queimava o incenso, que exalava então este agradável aroma no lugar santo, significando amor,
adoração e gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Já no ministério de Cristo, o altar de incenso nos fala do ministério de Jesus como nosso intercessor, cujas orações em nosso favor nunca deixam de subir a Deus. No Salmo 141, versículos 1 e 2, nós vamos observar exatamente esta condição. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 141, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O altar de incenso também no ministério de Cristo representa as nossas orações e culto a Deus que são recebidas pelo Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, significando então que o Senhor Jesus é o nosso intercessor e representa as nossas orações e o nosso culto a Deus, que são recebidas pelo Senhor. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltaremos com o significado espiritual das partes e mobília do lugar santíssimo do tabernáculo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Nós vamos passar a falar agora sobre o significado espiritual das partes e mobília do lugar santíssimo do tabernáculo. E a primeira parte deste lugar santíssimo é o véu do Santo dos Santos, que também era conhecido como a cortina entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Portanto, fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. A finalidade deste véu era separar a santidade de Deus do homem pecador. O véu nunca poderia ser tocado, exceto pelo sumo sacerdote, somente uma vez por ano, para aspergir o sangue no propiciatório no dia da expiação. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins. Os fará de obra de artista. Suspendô-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Na relação com o ministério de Cristo, o véu falava do corpo de Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 a 22, nós vamos então fazer a leitura relacionada a esta condição de que o véu fala do corpo de Cristo. Carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 10.
versículos 19 a 22. Como nós sabemos, a carta aos Hebreus está no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pela morte de Cristo, o véu foi rasgado de cima a baixo, onde a presença de Deus foi descoberta, e todos agora são convidados a entrar pelo caminho que Cristo abriu. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 27, versículo 51, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Outro móvel que se encontrava no lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos, é a Arca da Aliança. Ela representava a glória de Deus e servia para alojar as tábuas dos 10 mandamentos, como memorial do amor e justiça de Deus. A Arca da Aliança também armazenava um pote de 3,6 litros, contendo o maná, como memorial da provisão e cuidado de Deus. E armazenava também o bordão de Arão, que floresceu e frutificou amêndoas. Isto como memorial do controle de Deus sobre todas as coisas. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 33, esta ordenança de se colocar a arca do testemunho no lugar santíssimo. Êxodo 26, 33 diz assim a palavra do Senhor: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Portanto, a arca do testemunho, ou arca da aliança, estava dentro do lugar santíssimo. A arca da aliança era uma representação de Jesus Cristo, onde a madeira de acácia significava a sua natureza humana e o ouro a sua natureza divina. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, aí a declaração de que o Verbo se fez carne. Jesus, homem, Jesus, Deus. Como último móvel localizado no lugar santíssimo, nós temos o propiciatório,
E o propiciatório, ele era a tampa ou a cobertura da arca e representava o trono de Deus. E os querubins representavam o juízo de Yahvé. Era o local onde a glória de Deus se manifestava, conhecido como a Shekinah. Êxodo, capítulo 26, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Já na relação com o ministério de Cristo, o Senhor Jesus, ele é o nosso propiciatório. Na primeira carta de João, em seu capítulo 2, versículos 1 a 2, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E assim nós chegamos ao final desta descrição de todas as partes móveis e materiais do tabernáculo, inclusive com os seus significados espirituais. Nós vamos passar agora a falar sobre o simbolismo em Cristo e o simbolismo na nossa vida cristã destas partes dos móveis e dos materiais do tabernáculo. Em primeiro lugar, vamos ver o simbolismo das partes do tabernáculo através de uma tabela em que na primeira coluna nós temos identificado o espaço, na segunda coluna o simbolismo em Cristo e na terceira coluna o simbolismo na vida cristã. Então, portanto, ali na primeira linha, o átrio, no simbolismo em Cristo, significa Jesus como nosso Salvador. Já o átrio, no simbolismo na vida cristã, significa a experiência da salvação. O lugar santo, com o simbolismo em Cristo, significa Jesus, o nosso mediador. Já no simbolismo em nossa vida cristã, o lugar santo vai significar a experiência da santificação, ou seja, a separação do pecado. O espaço santo dos santos, do tabernáculo, no simbolismo em Cristo, significa Jesus, o nosso Senhor. Já no simbolismo em nossa vida cristã, o Santo dos Santos significa a experiência da comunhão com Deus. Passando ao simbolismo dos móveis no tabernáculo, nesta tabela, na primeira linha nós vemos móvel, o simbolismo em Cristo e o simbolismo na vida cristã. Na primeira coluna, todos os móveis que estavam instalados no tabernáculo. Vamos iniciar então pelo altar do holocausto. O simbolismo em Cristo, o altar do holocausto, significa Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O altar do holocausto relacionado ao simbolismo na vida cristã significa a necessidade de confissão e busca de perdão que nós temos que realizar. A pia de bronze, no simbolismo em Cristo, significa Cristo, a água da vida, que limpa o crente, que purifica o crente. Já a pia de bronze, no simbolismo na vida cristã, significa a necessidade
de santificação diária e purificação pessoal. O altar do incenso, como simbolismo em Cristo, significa Cristo como nosso intercessor. Já o simbolismo do altar do incenso na vida cristã significa a necessidade de vida diária, de oração e adoração que nós devemos ter. A mesa dos pães, da proposição, no simbolismo em Cristo, significa Cristo, pão vivo que desceu do céu, o nosso provedor. Já a mesa dos pães, no simbolismo na vida cristã, significa a necessidade de dar graças a Deus pelas provisões diárias que são nos dadas. O candelabro, no simbolismo em Cristo, significa Cristo, a luz do mundo. No simbolismo em nossa vida cristã, o candelabro significa a necessidade de testemunhar de Cristo às nações. E a Arca da Aliança, com a sua tampa, conhecida como propiciatório, no simbolismo em Cristo, simboliza Cristo como o inaugurador da nova aliança. E, no simbolismo em nossa vida cristã, representa a necessidade de comunhão com Deus para refletirmos sua glória. O simbolismo dos materiais do tabernáculo, o tabernáculo ele era feito de cobre, prata, ouro, pedras preciosas, peles, lã, linha e madeira. Todos esses materiais que foram solicitados pelo Senhor como oferta para a construção do tabernáculo. Então, os primeiros materiais ali listados da primeira linha são o cobre, a prata, o ouro e pedras preciosas, que no simbolismo em Cristo significa a natureza divina do Senhor Jesus, sua realeza e o seu senhorio. Já o cobre, a prata, o ouro e pedras preciosas no simbolismo em nossa vida cristã significa a possibilidade de o crente vivenciar as realidades eternas, isto é, a vida eterna. Os materiais como peles, lã, linho e madeira, no simbolismo em Cristo, significa a natureza humana do Senhor Jesus e o seu sofrimento. Já o simbolismo na vida cristã significa a corporeidade do crente e a razão para sua dependência de Deus. Neste ponto da lição, nós passaremos agora à conclusão da aula de hoje. Concluindo então a nossa aula de hoje. O santuário que Deus ordenou que Moisés construísse, segundo o modelo que ele mostrou, e todos os utensílios apontavam e simbolizavam para Jesus Cristo, o Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro também apontava para Jesus. O sacerdote do santuário também apontava para Jesus. O sumo sacerdote também apontava para Jesus. A pia de bronze, a mesa da proposição, o candelabro e todos os demais utensílios, tudo no tabernáculo e o próprio tabernáculo apontava para o ministério de Cristo. Assim como o tabernáculo para os israelitas da antiga aliança era para que eles compreendessem o único caminho da salvação e de uma comunhão eterna com Deus. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da humanidade. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer uma leitura
No livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12, portanto, todo o capítulo, para compreendermos o sofrimento vicário do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 53, 1 a 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Portanto, neste capítulo 53, há uma enfática alusão a Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Tomou o nosso lugar. Ele sem pecado. Nós, pecadores. Por isso, devemos, em gratidão ao Senhor, agradecer pela salvação. Chegamos então ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.